Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é sobre a sistematização do conjunto dos números reais. Temos visto bastante a respeito desse conjunto numérico e a última ideia que tivemos é que o conjunto dos números reais é formado pelo conjunto dos números racionais, união irracionais. Tá? Sendo que racionais e irracionais não têm intersecção. A intersecção entre racionais e irracionais é vazia. Não temos nenhum elemento que pertença ao mesmo tempo aos dois conjuntos, tá certo? Mas nós temos um subconjunto que pertence aos dois, que é o conjunto vazio. Unindo esses dois conjuntos, a gente tem o conjunto dos números reais. Tá certo? Então, hoje eu proponho a vocês uma reflexão sobre a sistematização desse conjunto. Como a gente pode resumir, então, o conjunto dos números reais? Eles englobam quem? Os naturais, tá certo? Lembram-se, ó, naturais. Os números naturais, eles estão contidos dentro dos inteiros, ó, inteiros relativos, tá certo? Que estão contidos dentro dos números racionais, que é todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Temos as dízimas exatas, que são os decimais exatos, tipo 0,25 pode ser escrito na forma de 1/4, 25%. As dízimas infinitas e periódicas, do tipo 0,66666, que se transforma, ao transformarmos numa fração, obteremos 6 nonos, tá certo? Ou esse outro número aqui que a gente percebe facilmente que tem o período, e esse período é o 13. Aí, através do processo da fração geratriz, a gente pode obter uma fração. E os números também representados em notação científica são números racionais, tudo bem? Também, unidos a esses conjuntos, se tivermos os números irracionais, aí sim a gente tem o conjunto dos reais completos. Vimos que um número irracional ele pode ser escrito na forma de radical ou na forma de expoente fracionário, tá certo? Pode também ser escrito através de uma forma decimal, de uma dízima não periódica. Não conseguimos encontrar o período aqui e não conseguimos, portanto, transformá-lo em fração. E desta forma, nós temos uma organização do conjunto dos números reais, tá certo? Bom, porém, nós não tratamos de uma forma de número diferenciada, que é um número racional também, mas ainda não abordamos esse contexto, que é o contexto de um número na forma de probabilidade. Só que não é um número irracional. A probabilidade é um número racional, tá certo? Compreendido entre 0 e 1, inclusive, e ele representa a possibilidade de ocorrência de um evento. Ele representa, é um número que quantifica a possibilidade de ocorrência de um evento. Então, loguinho, nós vamos ver sobre isso. Bom, agora o assunto é probabilidade. A probabilidade ela pode ser representada por um número racional compreendido entre 0, inclusive, e 1. Bom, então, na forma simbólica, a gente tem o seguinte, ó. 0 é menor ou igual a P, que é a probabilidade, que é menor ou igual a 1. Então, nós vamos ter um número racional entre 0 e 1. Vamos pegar um exemplo de número racional entre 0 e 1, tipo 0,2, 0,933. São exemplos de números que a gente pode representar a probabilidade de ocorrência de algum evento. 0,5. Em alguns momentos, a probabilidade ela também pode ser representada na forma de porcentagem. Então, a ocorrência de um evento que é 0,5 de probabilidade de ocorrência, a gente tem que esse evento é 50% de chance que ocorra. Ele tem 50% de chance de ocorrência, tá certo? Então, a probabilidade é um número entre 0 e 1. Pode ser 0? Pode. Quando o evento é impossível. Um evento impossível. E quando é 1? É quando é um evento certo.
Então, vamos pegar o exemplo bem simples, que é o lançamento de um dado convencional não viciado. Então, ele é hexaédrico, né? Ele tem 6 faces, numeradas de 1 a 6. Então, vamos pegar esse exemplo. Para calcular a probabilidade da ocorrência de um evento qualquer desse dado, a gente vai chamar de probabilidade de um evento igual ao número de chances que nós temos que ocorra esse determinado evento, dividido pelo número de elementos que tem o total de possibilidades. Tá, como assim? Uma forma mais simples de falar, é o que eu quero no problema, tá? É o evento que a gente precisa calcular pelo total de chances de ocorrências totais. Então, vai lá, no lançamento de um dado uma única vez, o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de ocorrência. Então, quando eu vou lançar o dado uma única vez, eu posso obter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui, deixa eu apagar isso aqui, que não é assim, é uma chavinha, tá? Para representar conjunto, né? Qualquer conjunto numérico, a gente tem uma chave para enumerar os seus elementos. Ou seja, o NS, nesse caso, é igual a 6 elementos. Por que 6 elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser os 6 números. Então, NS nós temos, que é o total de possibilidades. Ah, mas e se eu escolher um determinado tipo de elemento, de evento específico e quero calcular a probabilidade de ocorrência? Exemplo, cair no número ímpar. Então, vamos ver aqui, ó, o número de elementos de um exemplo. Cair o número ímpar. Eu quero saber calcular a probabilidade de que caia um número ímpar ao lançar o dado uma única vez. Os números ímpares desse espaço amostral são quais? Vamos chamar de conjunto E, que é o evento que eu quero. Quem são os números ímpares? 1, 3, 5, 7? Não, porque vai só até o 6. Então, o número de elementos desse evento que eu quero é 3. Por que 3? Nós temos 3 elementos aqui, ó. Como que nós vamos, então, calcular essa probabilidade? A probabilidade desse evento E, que no caso é a quantidade de possibilidades de números ímpares que a gente tem, que são 3, sobre o número de elementos do espaço amostral, que são 6 números. Simplificando essa fração, a gente obtém meio. Tá certo? E meio é um número entre 0 e 1. Então, a probabilidade desse evento é meio. Alguns podem representar na forma decimal, né? Você pode representar tranquilo. Em algumas, dependendo do contexto, às vezes se pede na forma de porcentagem, tá? Mas lembrando que todos esses números, eles são números que estão no intervalo de 0 a 1. Nem sempre é exatamente no meio. Aqui a gente tem exatamente a metade de possibilidades de que ocorra um número ímpar. Mas e se eu quero, por exemplo, calcular o evento cair o número 6? Vamos ver então. Ó. Cair o número 6. Número de elementos do evento. Cair o número 6 é um só. Por que só um? Só tem um único número 6. O número de elementos do espaço amostral continua sendo 6 elementos, porque pode cair do número 1 até o número 6. Portanto, a probabilidade desse evento cair o número 6 é de 1 sexto. E isso dá aproximadamente 0,17, ou seja, 17%. Tudo bem? Mas a gente ficou de lembrar também que há eventos que são impossíveis. Se eu tratar desse mesmo contexto do lançamento do dado uma única vez, qual é a possibilidade de cair 7? De cair no lançamento a face 7. Não tem essa possibilidade de cair a face 7. Portanto, a probabilidade desse evento
é zero. E é um evento impossível. Tudo bem? E se eu quero a probabilidade de cair o número entre 1 e 6? Qual é a probabilidade de cair um número natural entre 1 e 6? É uma probabilidade de 1 inteiro, ou seja, 100%. Por que 100%? 100% é igual a 1 inteiro. Esse evento é considerado um evento certo. Com certeza, nós vamos ter no lançamento do dado a ocorrência de um número entre 1 e 6. Portanto, a probabilidade é 1 para aquele evento. Tá certo? Agora, meus queridos, nós vamos fazer um exercício de aplicação sobre probabilidade, tá certo? Nesse exercício, a gente também vai trabalhar alguns assuntos como área. É necessário que vocês relembrem alguns cálculos de áreas, tudo bem? A proposta do exercício é a seguinte: considere uma placa quadrada com 10 centímetros de lado. Então, já vou marcar aqui, ó. Quando eu falo na placa quadrada, é essa cinza aqui, tá bom? Cinza mais escuro. Então, 10 centímetros. Se é quadrada, daqui até embaixo também, 10 centímetros. Essa é a primeira premissa. Nela está inscrito um círculo. Olha lá, o círculo está aqui dentro, ó. Inscrita, o círculo tangencia essa placa em 4 pontinhos, certo? Ó, é isso aí. Então, ele está inscrito a placa quadrada. Se escolhermos aleatoriamente um ponto na superfície dessa placa, o que significa isso? Vou escolher um ponto qualquer na superfície. Esse ponto é na superfície da placa? Sim. Esse é na superfície da placa? Sim. Esse é? É. Esse aqui é? Esse aqui é? Também. E esse aqui? Não. Então, está dizendo escolher aleatoriamente, significa que pode ser qualquer ponto dentro dessa placa. Só que olha agora o que o problema vai perguntar. Qual é a probabilidade desse ponto não pertencer ao círculo? Para esse ponto não pertencer ao círculo, ele tem que pertencer a essa região da placa que é entre o quadrado e entre o círculo. São 4 partezinhas dessa aqui, tá certo? Ó. Então, de escolher ao acaso um ponto interno à placa, qual a probabilidade desse ponto não pertencer ao círculo? Ele vai pertencer ao quadrado, mas não pertencer ao círculo. Tá certo, então? Então, vamos sistematizar. A probabilidade do evento é o número de elementos que a gente tem para esse evento sobre o número do espaço amostral. O que eu quero, em cima é o que eu quero. Ou seja, um ponto que pertença ao quadrado, mas não pertença ao círculo. Ou seja, um ponto que esteja aqui, ó. Qualquer ponto que esteja aqui, mas não pertence ao círculo. E o que eu tenho no total? A área do quadrado. Percebem que a gente vai ter que trabalhar com áreas? Como, por exemplo, eu vou calcular o número de elementos que pertencem ao quadrado, mas não pertencem ao círculo. Vamos lá, vamos pensando aí. Pertence ao quadrado, mas não pertence ao círculo. Como que eu posso calcular NE? Vamos lá. NE, como que eu vou calcular NE? NE é o evento que eu quero. O evento que eu quero é a área que pertence ao quadrado, mas não pertence ao círculo. Portanto, NE é a área do quadrado retirando a área do círculo. Tudo bem? É isso que eu quero, ó. Esse ponto, com certeza, qualquer que seja, ele vai estar nessa região compreendida aqui, ó, entre o quadrado e o círculo. Então, como que nós vamos proceder? Nós vamos calcular a área do quadrado. Como que é a área do quadrado? 10 vezes 10, 100. Menos a área do círculo. Como que a gente calcula a área do círculo? Π vezes raio. Qual que é o raio do nosso círculo aqui, ó? 5 ao quadrado.
Ou seja, nós teremos 100 menos 25π. O exercício não propõe utilizar o π como aproximação de 3,14, mas como a gente está fazendo o cálculo de porcentagem, você mesmo tem que ter essa percepção que é mais coerente, trocar o π por 3,14. Trocando o π aqui por 3,14, nós vamos ter o seguinte, vamos prosseguir aqui em cima. Já posso apagar aqui, né, gente? Vamos prosseguir aqui em cima, meus queridos. Então, vamos ver. Vai ficar assim, ó, 100 menos 25 vezes 3,14. Prosseguindo, ó. Fazendo esse cálculo aqui, ó, 100 menos 25 vezes 3,14, a gente vai obter 100 menos 78,5. Ou seja, isso aqui vai dar 21,5. Mas o que é 21,5, meus queridos? É o que eu quero, tá? Essa área aqui, ó, compreendida entre o círculo e o quadrado, representa 21,5. Então, vamos voltar para a nossa probabilidade. O NE, o que eu tenho para o cálculo da nossa probabilidade? O NE. NE é 21,5. Beleza. Agora eu preciso do NS, que é o espaço amostral inteirinho. Todos os pontos que pertencem à figura inteira é a área do quadrado. E a área do quadrado é 10 vezes 10, portanto, é 100. Então, como que vai ficar a probabilidade do nosso evento E? Vai ficar 21 sobre 100. Em porcentagem, já temos, ó, 21%. E em número decimal, nós temos que é 0,215. Tá certo, meus queridos? Está aqui um exemplo, né, de aplicação. E, nesse caso, envolve áreas e probabilidade. Espero que tenham entendido, meus queridos. Até a próxima!